Marketing Science, que é a mistura de ciência de dados com a área de marketing. E eu acredito que essa é uma área muito boa e muito promissora, principalmente aqui dentro do Brasil. Ela não é promissora porque ela é uma promessa de alguma coisa que pode acontecer, mas é uma área que já vem trazendo bons resultados, né? E tem algumas coisas interessantes aí que eu gostaria de mostrar pra gente construir essa ideia. E você que tá aí querendo entrar na área e não sabe exatamente, qual área que eu posso seguir, o que eu poderia fazer, qual que é a melhor área, talvez isso possa te ajudar também, beleza? Eu separei um vídeo aqui de um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Então eu não sei, vou até ver o nome do canal dele aqui. Deixa eu já colocar a nossa tela. Ele é o Carreira Analítica e ele tá falando Marketing Science é verdade. Eu não sei o que ele tá falando aqui, então nós vamos reagir junto, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso, aí a gente pode discutir isso daqui. De novo, se você tá querendo saber aí áreas dentro de Data Science que são interessantes, que dão dinheiro, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui tá uma grande área e depois eu vou trazer um motivo muito especial do porquê que isso aqui tá se tornando importante, beleza? Então, vamos dar play nesse vídeo e vamos ver o que ele fala sobre Marketing Science, a verdade. Sobre Marketing Science, que é uma nova tendência aí de 2025, Marketing Science. Ele tem todo o sotaque. 2026, que por mais que várias empresas internacionalmente já estejam procurando por profissionais nessa área, está chegando agora no Brasil. E por mais que exista... Não, deixa eu ver de quando que é esse vídeo, porque já tem essa área aqui há 2 semanas. Já temos Marketing Science aqui há uns 2, 3 anos começou a se falar bastante disso aqui no Brasil e algumas empresas já estão fazendo essa movimentação para encontrar esse tipo de profissional. Mas de fato é uma área recente, sim. Ele não está errado nessa ideia, não. Estão várias vagas abertas, já tenha muita procura. Vários profissionais deixam isso meio que em segredo. Então, para você que gosta de estar à frente, você que está migrando de área, está entrando em dados agora e já quer começar por cima, ou você que está em dados, gosta de marketing e quer se encaixar nessa nova vertical, fica nesse vídeo que é para você. Sem enrolação, então, o que é Marketing Science? É basicamente a união de marketing, então a área vertical marketing, com Data Science, ou ciência de dados. Então, basicamente assim, isso já existe nas empresas hoje em dia. Então, hoje existem profissionais que estão fazendo análise de dados, utilizando ciência de dados, todos os métodos ali envolvidos, para resolverem problemas do dia a dia que estão relacionados com a vertical de marketing. Lembrando que a vertical marketing, em geral, ela cobre ali toda essa experiência, desde a aquisição, a retenção, a todo o processo aí relacionado diretamente com o cliente final. Isso vai depender da empresa, depender da indústria. Isso aí que ele falou, né? A nossa área de dados hoje, ela só cresce bastante, ela só vai continuar crescendo por uma única razão, que é a internet. Então, antigamente, principalmente quando a estatística veio para ser uma ciência para analisar dados, se você pegar hoje e fazer uma faculdade de estatística, você vai ver que boa parte da faculdade de estatística é ensinando a coletar dados da maneira correta, né? Sem viés, como você pode coletar os dados, quais são as maneiras corretas, quais são as dificuldades. Por muito tempo, a única forma de coletar o dado era aquela maneira de indo de porta em porta ou ligando na casa das pessoas. Até hoje, para fazer o censo, é feito dessa forma. Aliás, não sei por que não atualizam isso, enfim, deve ter algum critério ali que o IBGE, por exemplo, aqui no Brasil utiliza, mas, de qualquer forma, sempre foi muito difícil coletar os dados. Se a gente voltar aí uns 20 anos atrás, principalmente com anteriormente ao Google, o Google que veio com essa facilidade maior de captar os dados das pessoas, porque ele era um sistema de busca, e o primeiro dado que foi captado em massa, podemos dizer assim, era o interesse das pessoas, eram as buscas, né? O Google, ele revolucionou esse motor de buscas lá em 1999, 2000, 2001, ele ganhou muita atração. A partir dali, já tinha essa ideia de captar dados. E de 2000 a 2012, foram 12 anos ali, foi praticamente quase uma década muito boa para ciência de dados, para estatística no geral, para análise de dados. Por quê? Porque com o advento da internet e desses motores de buscas e dessa visão que o Google trouxe para o mercado, ficou muito mais fácil de captar os dados. E, naquela época, nós não tínhamos leis igual nós temos hoje de LGPD, leis que você não pode captar os dados, você tem que colocar o cookie no navegador, mas você tem que colocar para a pessoa aceitar ou não. Então, era muito bom para captar dados. E a Google, e não só a Google, mas várias outras empresas, o próprio Facebook, a Apple, todas as grandes empresas captaram muito e muitos dados, coisa que hoje eles já não conseguem captar tanto quanto naquela época, mas já se criou um grande histórico e hoje a gente ainda capta bastante dados. Então, internet é o que mudou o jogo da estatística, da análise de dados, da ciência de dados, porque aqui você para de usar agora a ciência de dados para experimentos pontuais e começa a usar em grande escala. Então, nós tínhamos um problema há 20 anos, até 20 anos atrás, que era captar esses dados.
Agora nós temos um outro problema, que é tratar esses dados, porque a gente tem dados demais, a gente capta dados demais dia a dia, então nós temos os problemas, e aí envolvem, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas muitas ramificações, desde, a energia que você precisa para alimentar servidores e tudo mais para aguentar isso, espaço em nuvem que você paga por esses servidores, né? Então, quanto mais dados você capta, mais caro fica o seu serviço. Então, assim, são várias complicações, mas visando aqui a nossa área, a área de dados mesmo, nós teríamos aqui olhando para a nossa parte, nós temos o engenheiro de dados, né? Que ele tem que estruturar todos esses dados. Então, tem muito dado, é difícil estruturar. Tem muitos dados, então é difícil analisar também. Fazer o data mining, né? Minerar esses dados e arrumar. Então, assim, nós não tínhamos muitos dados. Agora nós temos muitos dados graças à internet. Por isso, o trabalho do cientista de dados, analista de dados e engenheiro de dados é muito importante, porque nós temos esse volume muito alto. E o que temos na internet mais forte do que nós temos em outros lugares? O marketing. O marketing na internet hoje ele é muito forte. Inclusive, a maior parte da receita do Facebook hoje vem de advertising, que são aqueles anúncios que a gente fica assistindo, seja na Meta, né, que mudou o nome, Meta, ou aqui mesmo no YouTube. Então, isso é uma fatia do bolo muito grande no faturamento dessas empresas. Por isso, marketing science, quando você junta a ciência de dados, ou seja, ou análise de dados, que é o conhecimento que torna você capaz de analisar grandes volumes de dados e tirar grandes insights para entender comportamento, porque é isso que a gente quer no final do dia, a gente consegue, com isso, ter acesso a muitos dados e fazer isso transformar em resultado rápido, porque a internet ela é rápida, ela é dinâmica. Então, por isso que Marketing Science é interessante. Então, nós não temos mais esse problema de captar dados, a gente tem um problema, uma dificuldade de deixar esses dados prontos e fazer alguma coisa útil com esses dados, né? Então é bem interessante essa área por conta disso. E tudo tá na internet, né? Isso já está o marketing que vale a pena hoje é o marketing digital, o marketing que envolve a internet de alguma maneira, né? Por quê? Porque é lá onde tem muitos dados e é lá onde você consegue fazer testes estatísticos, teste AB, você consegue ter amostragem o suficiente para fazer o teste que você quiser praticamente. Mas basicamente marketing é isso nos dias de hoje. Então, marketing science é quando você começa a aplicar diretamente ali, quando a gente fala de uma posição específica, é uma posição onde a pessoa vai utilizar métodos mais empíricos, métodos que são utilizados na análise de dados, análises mais profundas, problemas mais estratégicos, ele utilizando dados para resolver problemas do dia a dia de marketing. Só que assim, por que estão criando então essa nova vertical? Por que essa tendência? Tem algumas coisas aí que estão definindo essa nova tendência de mercado na área de dados em geral. Inclusive eu quero trazer um vídeo aqui falando sobre tendências em geral em 2025. Provavelmente é o próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal. O que acontece? Além de toda essa evolução das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, com inteligência artificial e tudo mais, tudo isso está facilitando, obviamente, o trabalho de um analista, de um cientista de dados, na hora de programar, na hora de fazer alguma coisa mais técnica, uma coisa que era considerada mais difícil antes. Então, essa facilidade toda agora está contribuindo para que profissionais que estavam voltados já para a área de marketing tenham mais condições de se especializarem também um pouco mais ali, pelo menos na área de dados, e consigam resolver problemas mais. Isso daqui é um movimento que eu já venho falando, tá? Existiu uma carreira, ainda existe, né? A gente tem vários profissionais desses, ainda temos profissionais que ganham dinheiro com isso, mas que era o profissional, o gestor de tráfego, ou seja, aquela pessoa que montava as campanhas, que é o que gera essa receita muito grande pro Facebook, aí, pro Meta, pro YouTube, para todas as empresas de advertising, era o profissional que fazia as campanhas. Então era o gestor de tráfego e era uma profissão, uau, incrível, mas no final das contas, hoje, ser a pessoa que só monta as campanhas não vale muita coisa. Por quê? Porque você precisa analisar esses dados, ter uma inteligência desses dados. E é uma área que eu discordo um pouco dele nessa transição. Ele tá falando aqui sobre o ponto de vista, sobre a ótica de quem já é um profissional de marketing. E vamos pegar esse gestor de tráfego pra gente exemplificar aqui. E essa pessoa começa a adquirir um pouquinho de conhecimento de dados. Só que eu já defendo o contrário. Eu acho que você primeiro tem que ser um bom analista de dados, porque depois, quando você olha para essa área do marketing, você vê muitas possibilidades que aquele profissional que está imerso só na parte do marketing não vai ver. Então, e é muito mais difícil, é mais difícil, sim, você ser um bom profissional de dados do que você ser um bom profissional de marketing no geral, porque marketing, você pode dividir o marketing entre duas coisas, né? Tem o real conhecimento por trás das coisas e tem aquela pessoa que só sabe fazer aqueles métodos de vendas e aquelas coisas do marketing digital que a gente já tá cansado, que já tá batido. Então, é difícil você pegar essa pessoa que tá acostumada a seguir um passo a passo e colocar ela para o mundo de dados. É complicado, porque o mundo de dados ele é bem dinâmico, você tem que fazer as suas análises, saber muita estatística. O pessoal do marketing não é um pessoal que gosta muito de planilha, de estatística, então é complicado essa transição. Mas, de fato, se você tem um bom conhecimento de dados e começa a trabalhar numa empresa que leva a sério essa parte, e aqui no Brasil nós temos algumas, eu poderia citar principalmente a Magazine Luiza,
pô, você consegue melhorar muito os resultados. E aí você começa a meio que tirar o espaço desses profissionais que ganhavam bastante antes para, por exemplo, montar só campanhas, e você vem com um olhar técnico, de testes técnicos, tirando o achismo do marketing. Porque hoje o marketing, ele é muito achismo, ou seja, a gente tem muitas coisas dentro do marketing que a gente faz porque a gente acha que deu certo ou porque alguém tá fazendo e tá dando certo, mas não necessariamente tem um rigor científico, um rigor técnico naquilo. E quem vai trazer esse rigor técnico, e consequentemente, porque o rigor técnico não é só para você massagear seu ego, ele traz lucro, ele traz melhoria no processo, melhoria nos resultados. Então, quem vai trazer esse rigor técnico para ter uma melhoria por consequência nos resultados é o analista, o cientista de dados, mas não é qualquer um, é aquele que tem o seu conhecimento bem fundamentado, aquele profissional que sabe estatística, que sabe rodar os testes, que sabe rodar um teste AB corretamente. Então, esse profissional, ele acaba roubando a cena no marketing, porque ele tem um conhecimento que os outros não têm. Então, ele sabe pegar aquela quantidade de dados absurda e transformar aquilo, extrair o verdadeiro suco daquilo. Complexos. E a gente sabe que quando a gente fala de cliente final, tem assim, uma infinidade de problemas complexos para serem resolvidos no dia a dia. O que acontece aqui, então, é o seguinte. Sabendo que existia aí um gap, uma falha entre essa comunicação entre marketing, a vertical marketing e a área de dados em geral, na hora de resolver um problema, ou talvez até mesmo pela eficiência de uma empresa, as empresas estão resolvendo contratar um profissional que já faz meio que os dois ali. Ou seja, para você que já é especialista em dados ou você que já é especialista em marketing, já é meio caminho andado para você alcançar uma posição em marketing science. Além disso, existem tendências também, que eu diria que é uma pressão que é relativamente nova aí acontecendo pelos investidores, e aí, consequentemente, os CEOs das empresas estão colocando pressão em todo o time, que é de alcançar a profitability, ter rentabilidade mais rápido. Então, se antes as empresas, startups em geral, estavam muito naquele modo growth, modo de crescimento a qualquer custo, hoje elas estão muito mais focadas nessa parte de rentabilidade. E isso, obviamente, tem muito a ver com o cliente final. Então, até fiz aqui eu tenho um background bem extenso no mercado financeiro, eu entendo bastante de economia, então aqui eu vou fazer uma pontuação só pra gente tomar alguns cuidados, tá? Aqui ele tá falando de uma mudança na visão dessas startups, que agora nós temos basicamente, eu até falo isso bastante dentro do Analista 360, do curso, que aliás, quem tiver curioso, tá aqui o link embaixo desse vídeo, mas eu sempre falo que basicamente as empresas têm dois grandes super objetivos, e é papel do profissional de dados entender quais são esses super objetivos da empresa, porque são eles que vão definir tudo o que você vai precisar fazer, porque são eles que vão definir as KPIs importantes. Então, resumindo muito essa ideia, nós temos basicamente duas vertentes, né? As empresas que estão atrás de growth, que é crescimento, e as empresas que estão atrás de faturamento. Elas querem melhorar margem, elas querem melhorar lucro. Então, basicamente, é lucro e growth. Tem empresa que quer lucrar, botar dinheiro no bolso, e tem empresa que quer crescer. Ah, Felipe, mas toda empresa que quer lucro também quer crescer. Sim, mas eu não tô falando... Eu tô falando de comparar, por exemplo, a Uber há 5 anos atrás, que ela só queimava a caixa para crescer e pegar mais cliente, aumentar a sua base. E eu tô falando, por exemplo, de uma empresa igual a Apple, que ela agora é menos... Muita gente fala, nossa, a Apple não é mais o que era antes, o Steve Jobs morreu. Não, a Apple cresceu a um ponto, não é o Steve Jobs morreu. A Apple cresceu a um ponto que ela não pode mais se dar o luxo de ficar tomando muito risco. Por quê? Porque ela já não tem muito mais para onde crescer. Então é uma empresa que agora ela passa a ser conservadora. Isso é o ciclo de vida de todas as empresas. Você começa mais agressivo, por quê? Eu montei uma startup agora no meu quintal. Pô, eu vou sei lá, fazer um celular, sei lá, com 10 antenas que eu consigo falar com Marte. Eu vou arriscar no meu projeto. Por quê? Porque eu não tenho muito a perder. Agora a Apple não pode mais fazer isso. Ela tem um custo muito maior, as coisas são diferentes, ela tem muita gente investindo nela como acionistas e que cobram essa rentabilidade, são pessoas que querem ter o retorno no bolso, então a empresa muda, não é o Steve Jobs morreu e aí a Apple mudou, isso é uma idiotice. Lógico que ele tem óbvio que ele tem uma enorme parcela de responsabilidade em toda a inovação da Apple, claro, mas não é possível que o Steve Jobs era o único dentro de uma empresa que tem mais de 30 mil funcionários espalhados pelo mundo, que era o único criativo ali. Não é essa a questão, é que as empresas mudam essa ideia. Então, basicamente, a Apple era uma empresa de growth e agora ela é uma empresa mais voltada a lucro. Isso que ele está falando das startups, as startups, elas eram, se a gente pegar há 10 anos atrás, elas eram muito focadas em growth. Só vamos crescer. A Uber fez isso, o Nubank fez isso, várias startups que a gente pega aí fizeram isso. E esse era o movimento do mercado. Foi quase que uma bolha que a gente teve. E aí que tá. Por que essas empresas agora estão querendo fazer lucro, estão querendo fazer dinheiro, igual o nosso amigo aqui está falando? Não é bem porque elas mudaram a ideia e agora elas... Não é simplesmente isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com causa e consequência aqui. O que acontece é que antes, no mundo, a gente tinha uma taxa de... No Brasil, vamos falar do Brasil, que é uma loucura a gente ter isso, né? A gente tinha uma taxa de 2% ao ano. 2% ao ano. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro rendendo o ano inteiro na Selic, você ia ganhar 2% no final do ano. Ou seja, pouco prêmio
para você deixar o seu dinheiro parado lá. Ou seja, estão te pagando pouco para deixar o seu dinheiro na Selic. Ou seja, pô, eu vou deixar esse meu dinheiro aqui. A inflação vai comer esse meu dinheiro, não tá rendendo nada, eu não vou ganhar nada. Então, em vez de eu deixar ele parado aqui, eu vou investir, eu vou arriscar, eu vou investir em startups, eu vou montar um projeto, eu vou desenvolver um projeto arriscado. Por quê? Se eu deixar meu dinheiro aqui, não vai render. Agora, no Brasil, nós estamos numa taxa de 13,25. Ah, Felipe, mas e essas empresas dos Estados Unidos? Lá eles estão com uma taxa de 4,25, que para eles é um absurdo, tá? Para eles é absurdo essa taxa. É equivalente à nossa aqui. Então, ninguém mais vai ficar queimando dinheiro em projetos malucos. E as empresas que antes estavam queimando dinheiro, agora os investidores falaram, ó, tá bom, a gente não vai mais te dar dinheiro. Por quê? Porque agora tá compensando deixar rendendo o Selic. Tá compensando deixar rendendo aqui os bonds, lá no caso dos Estados Unidos, que é a taxa de juros deles. Então, pô, as empresas pararam de receber aquele dinheiro que eles podiam queimar à vontade para pegar cliente. E agora eles falaram, ó, sabe aqueles clientes que vocês pegaram? Agora vamos monetizar. E aí começa essa briga, tá? Então, depois o que vai acontecer já já? Os juros caem de novo e aí as empresas voltam a queimar a caixa. Então, esse movimento, ele não deve ser considerado para você tentar entender o porquê, como que as empresas estão pensando. Você tem que entender ciclos econômicos, tá? Então você entende que vai ter juros altos, época de juros altos, todo mundo aperta o cinto e fala, vamos extrair cada gota de suco aqui, época de juros baixos, vamos investir, vamos jogar dinheiro fora, vamos colocar projeto maluco, igual o Zuckerberg fez com o metaverso. Agora, o juro sobe, o Zuckerberg já tirou o pé, já. Não, deixa quieto esse metaverso, vamos calma aí, desmontou o time por conta de juros altos, tá? Então, é um ciclo econômico que se repete e nós, como profissionais de dados, se a gente souber entender esse ciclo e trabalhar dentro dele, a gente acha oportunidade dos dois jeitos. Por isso que no meu curso, mais uma vez eu digo, eu falo dos dois grandes objetivos de uma empresa. Lucro ou growth. Nos dois você tem o seu espaço, só que são visões diferentes. E você, como profissional de dados, tem que saber identificar se a empresa está para o growth ou está para o lucro, tá? Porque é dali que você vai fazer toda a sua estratégia de mensuração para você trabalhar, para você fazer suas análises. Beleza? Quer saber mais? Link tá aqui embaixo para você conhecer o Analista 360. Mas vamos continuar aqui. Um vídeo aqui dedicado falando sobre a métrica mais importante nos dias de hoje das empresas, que é o ROI, Retorno sobre Investimento. Se você não assistiu esse vídeo, assista, que é um dos mais importantes aí, pelo menos de conceitos que você deveria saber na entrevista de emprego e entrando em qualquer empresa hoje em dia. Então, voltando a Marketing Science, então a gente sabe então que tem uma tendência de facilidade de conseguir resolver problemas mais complexos sem a necessidade de tanto cientista de dados envolvido ali. Então, um profissional hoje de marketing consegue resolver mais coisas do que ele resolvia antes. Não que ele vai substituir todo o trabalho de um cientista de dados, por exemplo, dedicado àquilo. Óbvio que não. É muito mais uma facilidade de resolver problemas que ele não conseguia resolver antes. E além disso, problemas superficiais, tá? Então hoje é complicado isso, mas hoje nós temos um nível muito baixo da área de dados aqui no Brasil. O nível é extremamente baixo. Os analistas de dados, os cientistas de dados não sabem estatísticas, não sabem o que é uma distribuição de Bernoulli, não sabem o que é um teste de Shapiro-Wilk, para que serve. Quando usar um Kolmogorov-Smirnov, por exemplo. Felipe, você tá falando grego. Não tô. Se você quer trabalhar na área de dados, você precisa. Isso aqui tem que estar na tua cabeça. Tranquilo, assim, você precisa saber isso. Não tem como não saber isso. Agora, o que ele tá falando aqui é que o profissional do marketing, ele consegue resolver problemas. Não consegue, tá? O profissional de marketing não tem conhecimento para fazer testes estatísticos como o famoso teste AB, que na área de marketing faz a torta e a direita. Como você sabe isso, Felipe? Porque eu conheço, tá? Hoje, inclusive, estou eu como gerente de projetos numa empresa que faz... que está voltada para trabalhar com essa parte do marketing. Então eu sei como funciona. Eu não tô imaginando coisas aqui. Eu sei exatamente como funciona e existe um despreparo na hora de fazer as coisas. O que eu vejo ali de analista de dados, cientista de dados, fazendo, por exemplo, um teste AB errado, sem seguir todos os critérios, e aquilo vai levar a resultados enganosos ou até mesmo errados. Então, assim, o que mais tem hoje no mercado são erros de técnicas estatísticas, os quais nem sequer os profissionais de dados sabem fazer. Acostumou-se a achar que você sabe ser bom em análise de dados e ciência de dados é montar dashboard. Isso, de fato, os profissionais de marketing já estão conseguindo fazer, porque hoje você aperta um botão, você tem um dashboard. Então, só que não é o suficiente, não é isso que vai gerar resultado, beleza? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque, no caso, é muito pouco, é muito superficial. Os problemas que um profissional de marketing pode resolver hoje são problemas muito simples. Se você quer realmente apertar a margem, principalmente com juros altos, que as empresas precisam de qualquer 0,5 a mais de margem no final do mês, você precisa ter testes mais específicos. Você precisa ter ali ações, coisas que você, como cientista de dados ou analista de dados, vai fazer para extrair mais valor daquilo que você tem. Você vai precisar de técnica, tá? Não é tão simples quanto parece.
uma tendência de focar mais em ROI. E o que acontece em marketing, para você que já trabalhou em marketing, já deve ter percebido isso em várias empresas, é que marketing é dividido em diferentes subverticais, digamos. Então tem a grande vertical marketing e aí você tem pequenas verticais lá dentro. Então você vai ter verticais que são mais analíticas mesmo, você vai ter verticais que estão focadas nessa parte do ROI que eu comentei, que e muitas vezes nem entra totalmente em marketing, porque é uma combinação de vários fatores, mas vai ser uma área mais analítica, a pessoa vai focar em toda essa experiência da própria empresa. Depois, você vai ter uma parte de marketing mais voltada para o crescimento em si, que é a parte de aquisição, que entra também um lado analítico forte. Você tem um lado aí focado em aquisição, e em muitos casos, em muitas empresas, é meio que uma aquisição a qualquer custo, e aí acabam que essas duas áreas se equilibram. E tem a parte de engajamento, que vai olhar a retenção dos usuários, como é que os usuários se comportam, por que eles deixam de usar, que você vai olhar o churn das empresas e tudo mais. Então, assim, você tem diferentes verticais ali dentro, e como você pode perceber, existem verticais que são completamente ou quase completamente dedicadas a uma parte menos analítica, digamos, que vai ser uma parte ali de experiência do usuário, e ela acaba olhando muito mais para isso do que um lado mais analítico, de retorno. Experiência do usuário talvez seja uma das coisas mais analíticas que tem. Talvez sejam as coisas mais analíticas que tem. O que a gente tem de métricas e KPIs para trabalhar com experiência de usuário é assim que a gente calcula direito o bounce rate, que é que a gente analisa nos sites. É assim que a gente calcula o tempo que esse usuário passa na página e a gente tenta sempre entender o máximo possível a um ponto de que, pô, esse usuário tá passando menos tempo na minha página, isso é bom ou é ruim? Pô, Felipe, é ruim? Não, é ruim, mas ele tá comprando mais? Às vezes eu melhorei a experiência do usuário no site. Então, assim, tudo que ele falou aqui, você tem um papel extremamente analítico e que depende muito do conhecimento do analista, do cientista de dados que domina a estatística, tá? Tudo, absolutamente tudo isso daqui. Teste AB, por exemplo, que é o teste AB para você testar páginas, você testar logos, você testar qualquer coisa, o teste AB, ele é o quê? É um teste baseado na experiência do cliente. Quanto melhor a experiência do cliente, melhor a página vai sair, né? Então existe toda uma estrutura, todo o rigor estatístico que precisa ser respeitado para o teste ser válido, e aí você consegue fazer um teste AB, por exemplo, justamente analisando essa questão. Pô, a experiência do usuário tá melhor ou tá pior nessa variação de página, nessa variação de banner, nessa variação de sei lá o quê? Então, tudo é muito analítico, absolutamente tudo, porque marketing hoje se refere à experiência. Experiência em tudo, desde a aquisição. Você tem que trabalhar, e um KPI que eu trabalho muito dentro do curso, que eu sempre falo para as pessoas, é o LTV. O LTV é o que dita o teu negócio, porque se você não sabe calcular o seu LTV da maneira correta, você não tá... E assim, gente, não é tão simples assim calcular o LTV, tá? Você, cientista e analista de dados, tem que saber calcular o LTV, porque quando você sabe calcular o LTV, só dessa maneira você pode saber o quanto você pode pagar por cada cliente. E como que você melhora o seu LTV, que é o lifetime value, é o tanto de dinheiro que o seu cliente vai deixar com você num período de tempo. Como que você melhora o LTV? Através de melhorar a experiência do cliente. Então, assim, é tudo muito analítico hoje em dia, não tem nada mais analítico do que isso. Sobre investimento. E aí o que acontece? Sabendo que existe essa pressão agora, tem muito mais sentido você ter um lado analítico dentro do próprio marketing que vai trazer um equilíbrio mais balanceado. Porque imagina, se a empresa é um pouco menor, você vai ter um cara que não é tão analítico assim, que é mais focado no Ô Norton, eu vi sua pergunta aqui, eu já respondo. Vou só terminar de ver aqui esse vídeo, eu já mostro, inclusive, tudo para você. User Experience, falando com profissionais que estão em Data Science, comunicando ali o que ele está precisando ali, o que está precisando ser feito como projeto. E essa comunicação não vai ser ideal. Por mais que esse profissional de Data Science seja ali super competente para resolver o problema, a prioridade do profissional de marketing não vai ser exatamente a mesma de atingir esse ROI otimizado. E o que acontece? Então as empresas estão buscando um profissional que vai ter as duas coisas em um. Por isso que eu tô falando, para você que é cientista ou analista de dados, cara, já é mais do que meio caminho andado para você migrar e ir para uma área dessa. Você não tá saindo completamente da análise de dados ou da ciência de dados, você tá se especializando em marketing e tendo aí muito mais robustez, eu não sei se existe essa palavra, na hora de resolver problemas, porque você conhece ferramentas que ninguém conhece. Então, considerando isso daí, vamos falar um pouco. Concordo, exceto a parte de ferramentas. Dane-se que você conhece ferramentas que os outros. Hoje, inclusive no marketing, existem várias ferramentas que já montam dashboards para você, tá? Mas vários. Tem uma que é Informe, alguma coisa assim, que ela já monta com todos os dados de tráfego que você faz de Facebook e Google Analytics, que envolve o YouTube também. Então, ferramentas, desculpa. Isso não é isso, não. É o conhecimento que você vai aplicar naqueles dados, tá? Isso é o mais importante. Mas eu concordo com o que ele falou aqui. É uma baita área e as empresas querem esse profissional que entendam das duas coisas. Como que eu posso entender mais de marketing, Felipe? Estudando as métricas importantes. Como que eu vou saber qual métrica é importante? Ora, eu acabei de falar. Toda empresa tem objetivos, growth ou lucro. E você precisa saber identificar qual é esse, eu chamo de super objetivo da empresa. Com base nos super objetivos, os outros objetivos menores, eles são desenhados. E com base neles, os KPIs são definidos. E aí você vai trabalhar com eles. Porque, tá bom, só saber estatística vale? Não, porque você precisa aplicar estatística para melhorar um KPI.
que é uma métrica importante. E muitas vezes, para melhorar um KPI, você vai usar estatística e vai usar outras métricas que não são KPIs, mas visando melhorar um KPI. E, de novo, como é que eu sei que meu projeto é relevante? Como é que eu sei onde eu tenho que procurar? Qual é o super objetivo? É ele que vai desenhar quais são os outros objetivos, quais são os KPIs. É aí que você vai saber para onde começar a procurar. Pô, Felipe, eu tenho um monte de dado aqui, não sei o que procurar. Se você está numa empresa, essa empresa ela tem uma estratégia definida. E se ela não tem, você pode, inclusive, crescer muito na carreira definindo ela, sabendo esse tipo de conceito. Então, é por ali que você se baliza, tá? Aqui dos tipos de trabalho que essa pessoa vai executar no dia a dia. Sabendo que a prioridade vai estar em volta do ROI, e sabendo que tem análise de dados ali bem pesados no dia a dia, não vai ter tanta diferença assim de um processo de análise de dados de um profissional que está trabalhando com qualquer outra área. Então, desde a coleta de dados, então o marketing, a pessoa que está em marketing science, ela vai ter que fazer a coleta de dados ali, a coleta, e aí quando a gente fala de coleta, quando a gente fala de usuário final, geralmente nas empresas, quando a gente fala de aplicativo, de qualquer plataforma, você vai ter combinação de diferentes fontes, então a pessoa tem que começar a entender mais sobre as diferentes fontes de dados ali, entender mais sobre bancos de dados, e ver como é que isso se conecta com o comportamento do usuário final. Então ela tem que ter, para o profissional que está em dados, ele tem que começar a entender mais sobre comportamento, user experience em geral, e adicionar isso ali nas análises. Para o profissional. Perfeito. Agora sim, é o que eu falei. Tudo envolve análise e a experiência está completamente envolvida com qualquer coisa. Não é só em marketing. Se você for trabalhar em logística, está envolvido. Tem vários estudos interessantíssimos de análise de dados, ciência de dados, usando estatística, óbvio, que é só assim que você consegue chegar nesse tipo de resultado, mas mostrando que as entregas de segunda, terça e quarta são mais efetivas do que quando você deixa para quinta, sexta e sábado. Então, desde como o cliente final dá maior nota de satisfação sobre a entrega quando essas entregas são feitas no começo da semana. Porque no final da semana, olha só que interessante, eles descobriram, através de testes estatísticos, que os motoristas estão mais cansados, eles demoram mais para as rotas, muitas vezes eles não entregam nos pacotes, então você consegue traquear um monte de coisa. E aí você consegue, no final, ir lá e melhorar o quê? A experiência do cliente, porque essa é a única coisa que importa. Tem marketing e quer migrar e quer se tornar mais especialista nessa parte de dados, tem que começar a entender como é que o banco de dados funciona para fazer uma boa coleta, porque tudo começa na coleta. E aí você vai ter uma análise muito voltada para essa parte estatística, que depois posteriormente vai entrar a parte de modelagem também, mas basicamente você tem que começar a entender sobre segmentações. Então, segmentação a gente tem que ter um volume alto de dados, e aí a gente está falando aqui nesse caso, ou de usuário mesmo, de como é que os usuários funcionam, ou de comportamento de compra, por exemplo, que acaba entrando também dentro de dados de marketing, porque o profissional é o usuário final que está fazendo a compra. Mas em geral, comece a entender que essa parte de segmentação ela passa a ser muito importante para esse profissional. Ele começa a analisar os clientes, não de uma forma única ali, tentando simular como é que seria a experiência de um comprador, por exemplo, mas muito mais de um comportamento que já foi executado por esses compradores. É isso que ele está falando, de tentar encontrar o padrão de um comportamento de um único indivíduo. Ó, aqui um trechinho de uma aula de estatística aqui importante. Nada, absolutamente nada. Então, às vezes a gente vê e fala, você está generalizando, né? Então fala assim, poxa, todos os brasileiros são de tal jeito. Aí vai ter sempre um infeliz que vai falar assim, não, mas você está generalizando. Sim, porque nós só conseguimos definir padrões quando nós temos um grupo. É impossível definir padrão com base em um único evento. Vamos supor que indivíduo seja um evento. Então eu falo, brasileiros falam muito palavrão. Aí você fala, não fala. Olha aquele único indivíduo ali. Aquele indivíduo não fala. Mas aquele indivíduo é um único evento. Eu preciso de vários eventos acontecendo para eu poder definir um padrão. Um indivíduo, com base em um indivíduo, eu não consigo falar qual que é a altura média do brasileiro, qual que é o comportamento médio do brasileiro, qualquer nada, eu não consigo. Com base em um indivíduo, eu não consigo. Eu preciso de vários indivíduos ou vários eventos para eu conseguir encontrar o quê? Padrões. A estatística é o estudo de encontrar padrões. Nada diferente disso. A gente quer encontrar padrões, porque com base no padrão, a gente consegue resultado. E é por isso que muita gente erra em teste AB, porque você precisa de um número mínimo de eventos acontecendo, um número mínimo de usuários entrando lá na sua página, para que aquele seu teste seja válido. Eu fiz um teste AB aqui, 10 pessoas entraram na página A, 15 entraram na página B. A página B é melhor? Não, por quê? Porque você tem uma amostragem ridiculamente pequena. Não tem sentido. Isso que você fez, você só gastou tempo. Ou dinheiro, muitas vezes, também. Você gasta em fazer um teste que não tem validade nenhuma. E, às vezes, a página A tá melhor que a B, mas você, com base num teste errado, vai escolher a página errada. Então, nunca... Sempre que você falar alguma coisa, inclusive em reunião de família, você tá lá no churrasco, aí você fala, nossa, todo corintiano é chato. Aí vai ter o seu tio lá que tá fazendo churrasco. Você não pode falar isso, porque o corintiano, amigo meu, ele não é chato, ele é engraçado. Aí você fala, então, infeliz, você tá olhando um indivíduo. Você não pode traçar nada com base em um indivíduo. Então, sempre que alguém fala pra você tá generalizando. Fala, sim, obviamente. Porque a única forma que você tem sobre falar sobre qualquer assunto é generalizar. É trabalhar com
é quase como se fosse uma média, um consenso com base em vários eventos, tá? Então, esquece esse negócio de estudar indivíduo. Indivíduo, o próprio nome diz indivíduo. Eu não consigo fazer nada com um indivíduo. Eu consigo jogar esse indivíduo num grupo com vários indivíduos e aí eu tenho uma amostragem suficiente para definir qualquer coisa que eu quiser. E essa pessoa começa a segmentar em grupos aí de pessoas e começa a entender esses grupos de alguma forma em um nível que a tomada de decisão é muito mais voltada para o ROI. Então, ao invés de fazer segmentação somente para entender o que está acontecendo, é muito mais fazer um pareto nos tipos aí, nas segmentações que estão dentro daquela empresa e ver quais segmentações estão trazendo mais retorno. Ficou claro? Então, a tendência deixa de ser somente aquela parte de user experience, que vem muito da experiência daquela pessoa de marketing, de tentar, pelo menos, entender como é que funciona a experiência do usuário, o que pode ser melhorado, e vai muito mais para esse lado de criar segmentos. Discordo. O trabalho continua sendo identificar o que melhora a experiência daquele usuário. O que o nosso colega aqui talvez não esteja. Não conheça a estatística o suficiente para entender é que, para melhorar a experiência do usuário, eu preciso olhar o que cada usuário está fazendo no site, mas não um indivíduo. Eu pego vários usuários. Olha, aqui eu tive 770 mil usuários que tiveram esse padrão de comportamento na minha página do site. Com base nisso, a gente consegue definir mapa de calor de página. Tem, assim, infinitas estratégias. Mapa de calor na página para ver onde o cliente clicou, onde o cliente ficou mais tempo, qual é o bounce rate da página. A gente tem muitas estratégias para ver. Então, sim, a gente continua olhando a experiência do usuário, sim. Por quê? Porque esse é o nível mais profundo. É isso que eu falo. Quem sabe estatística consegue fazer uma análise muito mais profunda. Não vai simplesmente fazer um gráfico de Pareto, como ele sugeriu aqui, para ver o que traz mais retorno. Isso não é nenhuma análise. Isso talvez é onde... Isso aí você pode fazer para entender onde você vai começar a cavar para tirar a verdadeira informação. Um gráfico de Pareto não resolve nada. Ah, nossa, eu tenho 5 produtos aqui. Eu descobri que nesses 2 produtos vem 80% da minha margem. Ok, isso é só o início. Agora você precisa pegar esses 2 produtos e caprichar na análise, e espremer da análise, porque qualquer melhorazinho nesse produto você vai impactar muito o teu lucro ou muito o teu faturamento. Essa é a grande questão, tá? Então, tudo... Isso que ele tá falando, o que ele tá falando? Ele tá falando alguém que tá analisando num nível muito específico e tá fazendo uma análise mais superficial. A gente tem que continuar trabalhando no nível específico. A estatística permite isso, a estatística permite a gente entender no final, todo mundo só quer lucro ou crescimento. Para isso, a gente só tem uma forma de fazer, melhorando a experiência do cliente. E para isso eu preciso continuar olhando a experiência do cliente, eu não posso dar um passo para trás. Segmentações, entender o que está acontecendo em cada segmentação e otimizar o seu funil para aquela segmentação específica. Tanto na hora de tentar aproveitar ao máximo as conversões daquela segmentação, quanto realmente despriorizar algumas segmentações. Vamos supor que, cara, o seu público é feminino, por exemplo. Eu tô simplificando, porque existem, assim, muitas segmentações. Mas vamos supor que a sua análise ali conclui que seu público feminino está convertendo mais, está tendo um resultado melhor, se considerado essa parte do ROI. Tudo volta pro ROI, mais uma vez. O que acontece? Esse profissional vai ser capaz de tanto analisar e chegar nessa conclusão que eu acabei de falar, quanto já começar a executar tarefas, processos ali, desde o funil de aquisição, lá, por exemplo, lá no paid marketing, lá no Facebook, no Google, começar já a segmentar campanhas focadas no público feminino. Então, isso conecta todo o funil, toda a parte da análise, né, que vem inicialmente, com o funil em si, com a execução de coisas. Ele tá correto, mas isso é uma análise superficial, pô. Isso aí qualquer gestor de tráfego que não sabe nada de estatística, nada de análise de dados, ele pega um Excel com... Olha, eu fiz 1 ano de campanha aqui, eu fiz anúncios no Facebook, fiz 1 ano de campanha aqui. Aí agora eu tenho acesso, eu atingi 1 milhão de pessoas, eu tenho acesso a todos os meus compradores. 10 mil pessoas compraram. Essas 10 mil pessoas compraram, você vai lá no Excel, não precisa nem da tabela dinâmica para isso. Nem da tabela dinâmica, você só conta quantos Fs apareceram de feminino, quantos M apareceram de masculino, você vai ver a porcentagem de pessoas que compraram o seu produto são mulheres ou homens. Aí você vai lá e ajeita a campanha agora. Falou, opa, então agora eu vou parar de anunciar para homem e para mulher, vou anunciar mais para mulher, menos para homem. Por quê? Porque mulher converte mais com base no meu produto. Essa é só a primeirinha camada. Isso realmente ele tá certo, então, porque isso o profissional de marketing já sabe fazer. Isso aí qualquer um já sabe fazer. Pô, como é que eu vou melhorar minhas campanhas? Pô, qual que é o perfil de cliente comprador seu? Ah, são mulheres de 25 a 30 anos. Pô, então pronto. Então agora você para de anunciar para homens de 70 anos ou mais. Pô, isso é muito básico. A gente precisa entender mais coisas. E aí a gente precisa aprofundar mais. A única coisa que permite você aprofundar vai ser a estatística. Não tem jeito. Não tem jeito. Execução de CRM ali, na hora que você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa e como é que você vai converter melhor aquilo. Então imagina, é um profissional bem completo. E é o que a gente tem esperado. Quando a gente começou a ver essa evolução de inteligência artificial, é justamente o que a gente esperava. Já que as análises técnicas estão ficando cada vez mais fáceis, vamos dizer assim, o que tem de acontecer? O que tem de acontecer com essas análises técnicas mais fáceis? Você precisa aprofundar, você precisa de um diferencial, senão você não vai arrumar emprego, senão você não vai conseguir entrar na área, senão você não vai conseguir ganhar salário. Pô, mas estão pagando 3 mil reais por mês para analista de dados. Estão pagando 3 mil reais de análise de dados por um profissional que é esse, que vai ver quantas mulheres compraram o teu produto para melhorar. Pô, pelo amor de Deus, isso é muito pouco. Então, assim, esse profissional tem que ganhar menos mesmo, porque é muito mais simples a profundidade da análise que ele está fazendo. Essa é a verdade.
Aí, tudo que você facilita a barreira de entrada, vai lotar de gente, com aquelas promessas imbecis de, pô, fique rico com análise de dados, ganhe 30 mil reais por mês aprendendo Power BI. Aí lota de um monte de gente que não tem o conhecimento e nem a vontade de adquirir esse conhecimento, porque o problema é a vontade de melhorar. O problema não é isso. O problema é que você quer acreditar na promessa fácil, você tem que estudar. O problema não é você não saber as coisas, o problema é você querer a facilidade. Aí você cai, satura a área, os salários diminuem e fala, nossa, olha quanto profissional ruim, isso é um analista de dados? Aí você ensina para as empresas que o analista de dados é esse profissional raso. E não é. Então, por isso que quando você tem um bom portfólio, bons projetos, você mostra que você é uma outra espécie. Você não é esse analista de dados, não. Você é outra parada, entendeu? Você é um verdadeiro analista de dados, mas para aquilo que se convencionou chamar aqui no Brasil, você é uma outra espécie, entendeu? Duas coisas em paralelo. Primeiro, as análises começam a ficar mais complexas ainda, porque as empresas conseguem chegar naquele nível de análise técnico de forma mais fácil, e aí elas conseguem dar um passo a mais. Então, ou seja, os profissionais que são ali voltados para a Data Science, eles vão ter que saber mais ainda, chegar num resultado maior ainda, mais complexo ainda, digamos. E além disso, os profissionais que são especialistas em marketing, especialistas em operações, especialistas em vendas, em qualquer área ali da empresa, ele vai ficar melhor naquela área de dados porque ele vai ter o auxílio dessas ferramentas. Então esse profissional vai ter que ser mais completo, ele vai ter que ter um pouco mais de conhecimento dessa parte anterior aí de análise, além da execução que ele já está acostumado a fazer. Então, voltando aí, para você que trabalha com dados, você vai ter que aprender sobre essa segunda parte da execução e também ter o conhecimento ali dessas métricas principais, de como é que um cliente funciona em geral para aquela empresa. E para você de marketing, você vai ter que aprender sobre esses métodos aí de analisar os dados, de entender como é que as coisas funcionam no mundo do banco de dados e adaptar isso ao que você já conhece da empresa. E além disso, tem várias outras tendências aí conectadas com esse marketing science, porque, imagina, agora esse profissional de marketing tem superpoderes, então ele consegue fazer agora previsão, por exemplo. Então, se antes ele precisava ali da ajuda de um data scientist para fazer um forecast, para fazer um bom forecast, provavelmente ele precisa ainda da ajuda desse profissional, porque para fazer um bom forecast, ainda, mesmo com as AI para fazer um forecast válido. Ah, mas a AI já faz. A AI erra, pô. Eu uso o ChatGPT todo dia. Eu uso o ChatGPT há 4 anos, pô. Eu comecei a usar o ChatGPT em 2021. Eu uso até hoje. E eu não posso deixar... Faz o teste. Estuda primeiro todos os parâmetros que você precisa para rodar uma regressão linear e pede pro ChatGPT. Vai ter um monte de erro, vai ter um monte de coisa que ele não considera. Ele é um puta de um auxiliar. O ChatGPT é muito bom para te auxiliar, mas você não pode depender de análise mais complexa. É exatamente isso que o nosso colega aqui tá falando, tá? E isso ele explicou, que para fazer análises mais complexas você vai precisar do cientista de dados. Mas até para fazer forecasts assim mais simples, caramba, você vai precisar ter o conhecimento, até para ver se aquele forecast é válido, tá certo, tá correto. Essa semana eu tava com preguiça de fazer uma conta de juros compostos que eu precisava, continha de juros compostos. Eu mandei a pergunta pro ChatGPT, ele errou a conta, aí eu tive que fazer no Excel, pô. Eu não queria fazer, tava com preguiça. Aí eu mandei pro ChatGPT, ele errou uma conta de juros compostos. Ele não conseguiu descontar o valor do bem no valor futuro pro valor presente. Uma conta, assim, razoavelmente simples. Eu vou esperar que ele vai fazer o quê? Toda uma regressão logística perfeita, levando em consideração tudo que precisa analisar, os outliers, como tratar isso. A gente não pode, tá? É por isso que a IA ainda não vai substituir os analistas de dados e cientistas de dados, porque é muito caro trocar esse profissional e deixar só a IA, porque vai ter erro pra caramba e vai custar muito caro. Hoje, o cara tem que ser muito bom pra fazer. Mas assim, você concorda que com essas ferramentas ele já consegue ter condições melhores de fazer um forecast, alguma coisa ali que tá acontecendo com os usuários, assim como a segmentação que eu comentei. Então assim, é um profissional que acaba ficando mais completo nesse sentido. E essa é uma tendência geral, não só para marketing, isso funciona para qualquer outra área, mas obviamente o está é uma área que está mais conectada com esse ROI, que é uma pessoa que é responsável, que cada ação acaba impactando diretamente como é que é a experiência do usuário, e o usuário, o comprador, que acaba trazendo o dinheiro para a empresa. E além disso, grande parte dos custos de uma empresa estão relacionados com a aquisição de um comprador. Então assim, esse profissional de marketing acaba tocando em duas partes muito importantes, relacionadas ao ROI diretamente. E isso acaba forçando as empresas a buscarem, a criarem essa posição bem específica. Então, se você acha que tem perfil para essa posição, cara, começa a buscar, começa a ler mais sobre marketing. Se você não conhece tanto de marketing sim, começa a ler mais sobre análise de dados. Segue o canal aqui, caso você não seja tão especialista ainda na área. Não é o bicho de 7 cabeças, é muito mais fácil você aprender trabalhando numa empresa do que fazendo esses cursos aí que prometem milagre. Tem cursos que são bons na internet, eu até recomendo alguns aí do Coursera, da Google. Tem um da IBM também. Mas assim, cara, você não precisa disso. Coursera e Google, eles são ótimos para te darem o certificado e adivinha só o que eles ensinam? São bem mais caros e adivinha só o que eles ensinam lá dentro? Ensinam também a usar. Primeiro que eles ensinam a usar as ferramentas deles, tá? Mas nem é esse a questão. Eles também vão ensinar análise estatística. Você não pode...
ninguém vai te formar um analista de dados sem te ensinar isso. Mas ele tá correto aqui. Até ele disse uma coisa importante. Se você tá muito inicial, não sabe nem o que é análise de dados ainda, beleza, aí eu concordo com ele que ele tá te introduzindo. Por isso que tá simples o discurso, né? Isso para entrar numa área dessa. Cada vez mais essas áreas estão mais acessíveis para a pessoa que quer entrar mesmo, a pessoa que quer resolver problemas no dia a dia, quer agregar valor para a empresa. Acessível? Não tá. Tá cada vez mais difícil encontrar vagas de emprego. A gente, inclusive, vai ver isso aqui hoje. Tá cada vez mais difícil. Por quê? Porque você diminui. Qual que é a barreira de entrada hoje para análise de dados? Nenhuma. Então vai lotar de gente querendo ganhar 40 pau fazendo dashboard. Eu quero ganhar 40 pau. Eu não ganho 40 pau. Eu quero ganhar 40 pau por mês fazendo dashboard. Eu quero ganhar. Só fazendo dashboard eu aceito ganhar 10. Você me pagar 10 mil por mês. Fala, Felipe, você vai ficar numa sala só fazendo dashboard? Puta, onde eu assino? Onde eu assino? Essas áreas estão cada vez mais acessíveis nesse sentido. Você não precisa de ensino superior, você não precisa de formação específica na área de dados, mas claro, existem cursos que podem te ajudar. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou deixar um link aí, que geralmente eu deixo esse da Google, do Coursera. Os caras não me patrocinam, tem um link de afiliado e tudo, mas assim, eles não patrocinam diretamente o canal. Eu vou deixar pra você esse da Google, que eu sempre deixo, mas além disso, eu vi que eles estão com uma promoção que em alguns lugares do mundo, até onde eu tô aqui, não tá funcionando isso. Então, eu vou deixar o link aí, ver se ele funciona, na verdade. Depois nos comentários também, eu tô vendo que tá... Tá, aqui é o merchanzão dele, mas beleza. Eu acho assim, ok. Detalhe, eu não tô falando mal dos cursos da IBM e da Google, não, tá? São cursos legais. Eu nunca fiz, nunca precisei. Eu prefiro cursos mais práticos, que vão me ajudar pra minha realidade, pra aquilo que eu preciso. E isso que ele falou no final é verdade. Cara, Felipe, tá difícil entrar na área. É bom fazer uma faculdade? Olha, a gente vai discutir melhor isso hoje, tá? Mas ele tá certo. Não precisa. Não precisa. A faculdade, eu sei porque eu faço. Nossa, ela é muito desconectada. Todo mundo que faz uma faculdade, inclusive me deixa aí nos comentários o que você acha da faculdade. Ela é muito desconectada da vida real, do trabalho, do dia a dia que você vai fazer. É muito desconectada. Então, assim, hoje, se você quer entrar na área, você faz uma faculdade, a não ser que você seja muito novo, você faz uma faculdade específica. E aí, sabe o que você vai ter que fazer depois que você concluir a faculdade? Fez 4 anos de faculdade. Sabe o que você vai ter que fazer? Estudar mais, comprar esses cursos que tem por aí, que te ensinam a parte prática, que te ensinam o que você precisa saber aplicado à realidade. A faculdade, o problema dela é que ela não é aplicada ao mercado profissional. Ela é aplicada à área acadêmica. Então, se você quer ser um acadêmico, a faculdade é ótima. Mas se você quer ser uma pessoa que precisa pegar aquele conhecimento e aplicar, ela te ajuda também, mas não é o melhor caminho, visando unicamente pegar uma coisa aplicável. Ela não é o melhor caminho, certo? Bom,